prazer, eu sou a Samara França, tenho 21 anos, eu estou no 5º período de Direito da PUC-Rio. Eu faço estágio na Procuradoria-Geral do município de Duque de Caxias. Eu trabalho lá no contencioso civil, porém minha paixão de fato é direito penal, tanto que o meu artigo vai versar justamente sobre esse ramo do direito, né? Fica inserida nesse ramo do direito. Eu também faço parte da Liga de Políticas Públicas da PUC-Rio. Eu participo da diretoria de eventos, nós organizamos palestras e trazemos pessoas de autoridade nos temas que queremos discutir. E também participo do PIBIC. Nós estudamos, nós pesquisamos sobre a judicialização de direitos fundamentais, com o foco principal do direito à saúde. Agora, indo para o que importa, né, o título do meu texto é Lei de Drogas, a tutela da saúde pública e o encarceramento em massa. Bem, o objetivo dele é justamente investigar qual bem é tutelado penalmente, em que se fundamenta, na verdade, essa lei de drogas, e ainda quais são as consequências do modus operandi da nossa política, que é de uma luta intensa contra os narcóticos, né, em que isso resulta. Então, justamente por isso, eu divido meu texto em 2 partes primordiais. Em um primeiro momento, onde eu identifico qual o tipo penal que incrimina o tráfico e qual bem ele protege. E, posteriormente, apresento quais são as consequências da nossa atual política criminal de guerra às drogas, pelo menos as principais. Enfim. Então, o tráfico de drogas do tipo simples, ele é positivado e tipificado, né, no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Em todo o capítulo 2, ele vai versar sobre figuras do tráfico ou figuras afins ao tráfico de drogas, e esse caput do artigo 33 diz o seguinte: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou oferecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias de multa. Então, tendo em vista esse tipo penal, a gente precisa afirmar que o direito ele precisa ser norteado, o direito penal, pelos seus princípios limitadores. Então, eu elenco 3 deles que são principais para a nossa discussão. Eu coloco o princípio da intervenção mínima no direito penal, né? Então, o Estado ele deve usar como controle, né, se utilizar do direito penal como uma ferramenta de controle, como a última opção. Então a gente fala que esse princípio ele fala da última ratio, né? O direito penal ele precisa ser a última ratio do ordenamento. Ainda sobre o princípio da fragmentariedade, que eu coloco posteriormente, nós temos que, como até mesmo Regis Prado coloca, que a proteção penal é uma proteção relativa, porque todo ordenamento jurídico ele vai cuidar de proteger o mesmo bem quando chega no direito penal. Quando um bem é tutelado penalmente, ele precisa ser tutelado nas outras esferas do direito. No entanto, o inverso não é verdadeiro. Se uma conduta é um ilícito civil, não significa que será um ilícito penal, né? Ainda a lesividade, o princípio da lesividade, a gente coloca que o exercício do ius puniendi do Estado ele deve se manifestar diante de um efetivo ataque ao interesse socialmente relevante, como vai colocar o Bittencourt para nos explicar. Então, agora a gente já pode, ou a gente precisa evidenciar que o aprisionamento, né, ele retira direitos fundamentais. E um desses direitos, a incriminação, né, uma incriminação penal, ele retira direitos fundamentais. E um desses direitos, via de regra, é justamente a liberdade de locomoção, que é um dos nossos bens preciosos. Na pandemia isso ficou muito evidente para as pessoas, né? O quanto o poder ir e vir
significa na nossa vida. E quando uma pessoa ela é condenada, ela perde esse direito fundamental por um período, né? Que foi positivado pelo Constituinte originário como cláusula pétrea. Então, o Estado ele tem que ter um cuidado muito sério ao condenar as pessoas, mas não só ao condenar, ao fazer leis penais incriminadoras. Então, é isso que nós queremos também que seja um ponto de reflexão nesse artigo. E aí a gente precisa identificar que bem jurídico é esse, né? Que bem jurídico essa lei tutela. O caput do 33, mas não só todos os tipos incriminadores da Lei 11.343. E aí nós identificamos, a partir da interpretação da lei e uma literatura doutrinária jurisprudencial, que se defende, que tenta se proteger a saúde pública. E aí é um bem coletivo, né, que cuida da coletividade. Mas só que é imperioso colocar que tem que haver um grau de lesividade considerável dos outros indivíduos para a gente tutelar esse bem penalmente. Né? Até porque, pelo princípio da lesividade já colocado, a autolesão não pode ser incriminada. E isso inclui o uso de drogas. Continuando, então nós temos duas correntes primordiais. Em uma delas, identifica-se que os delitos da lei de drogas lesam a coletividade por ter uma capacidade de gerar dependência química e física, né? Psicológica e física. E a outra corrente vai colocar que, na verdade, aí eu coloquei aqui como representante Paulo Queiroz, que não defende bem jurídico algum. Muito pelo contrário. A nossa atual política, ela pretende perpetuar violência e ser uma ferramenta dessa perpetuação. E agora, indo para a segunda parte do texto, a gente precisa verificar qual é o perfil dos incriminados. Então, quando nós traçamos esse perfil, verificamos que as mulheres, se comparado a homens, são presas em porcentagem por tráfico de drogas. É quase o dobro da porcentagem. São 57% das mulheres presas são incriminadas por tráfico de drogas, ao passo que os homens são um pouco mais de 30%. Ainda, de fato, é um número muito grande, porém, há uma disparidade muito relevante quando há essa distinção de gênero na incidência do tipo penal no aprisionamento. E essas mulheres, elas não estão nos cargos mais altos, muito pelo contrário. Geralmente, elas são mulas, né, que são pessoas que não têm ficha criminal ainda, ou têm um companheiro que está na prisão e são obrigadas, em grande parte dos casos, a levar essa droga até os penitenciários. E aí a gente também precisa identificar a cor e raça dessas pessoas. E verifica-se que a maioria das pessoas presas são negros, pretos e pardos, né? E a Juliana coloca que o sistema criminal, ele se sustenta, é um meio de sustentação da hierarquia social. E quando a gente vê que mais de 60% das pessoas presas são negros e pardos, são pretos e pardos, desculpa, parece que isso se ratifica, né? Ainda, quando observamos a questão da escolaridade, observa-se que mais de 80% dos presos não concluíram o ensino médio. São pessoas que vivenciam vulnerabilidade social ou econômica. E aí, a gente pensa aqui também sobre a seletividade desse direito. Porque se prende majoritariamente por tráfico de drogas, né? Por crimes contra o patrimônio, em primeiro lugar, quando não há distinção de gênero. E em segundo lugar, ainda, sem a distinção de gênero, o tráfico de drogas. E essas pessoas são pessoas que não conseguiram nem chegar ao diploma do ensino médio. Ainda é preciso reiterar aqui, mais uma vez, o encarceramento, a superlotação
das penitenciárias que a lei de drogas tem produzido. A partir de uma pesquisa de Campos, verifica-se, de Marcelo Campos, né? Verifica-se que a partir de 2006, o número de aprisionamento por tráfico aumentou, ao passo que a incriminação por ser usuário, porque ser usuário é crime, porém não combina pena de prisão, diminuiu. E essa lei de 2006, ela faz uma distinção de pena muito díspare, né? Quando o traficante, nele não incide pena de prisão, onde o mínimo legal é de 5 anos. Já o usuário não tem pena de prisão. Porém, essa mesma lei, ela não traz uma diferenciação objetiva para as duas figuras, muito pelo contrário. A diferença está no dolo, a diferença está no elemento subjetivo do tipo, que é o dolo. E como você sabe quem é usuário e quem é traficante? O usuário é aquele que tem um dolo de consumo. O traficante é aquele que não tem. Nós vimos que há 18 condutas somente no caput do 33, que constituem a figura do traficante. E aí, um problema dessa falta de objetividade da lei é que o julgador, quando ele se depara com isso, ele tem uma série de fatores psicológicos, históricos e sociológicos que se chama por Noel e Stroessner e os seus autores de apoio como contexto de descoberta, né, que vão incidir para ele tomar sua decisão, mesmo que conscientemente não fala isso, né? E o seu contexto de justificação serão as normas penais. Uma norma penal que não é objetiva e que se diferencia pelo dolo de consumo ou não. Sendo que os elementos objetivos do tipo penal, do artigo 33, se comparado ao artigo 28, que fala sobre o consumo, sobre o usuário, nós temos quase que idênticos. Quanto às operações policiais, ainda nessa segunda parte do texto, temos que essas operações são a primeira fase de criminalização via de regra. Nós observamos que a maioria dos lugares que nós temos as operações voltadas para a busca de apreensão de drogas e armas acontece na Baixada, majoritariamente, ou em bairros pobres do Rio de Janeiro, como Bangu, Santa Cruz, Cidade de Deus. Ainda que a predominância nesses lugares são justamente sobre, como eu acabei de falar, sobre pessoas pobres e negras. Porque, de acordo com o IBGE, entre os mais pobres da nossa população, de IBGE de 2019, identifica-se também uma maior porcentagem de negros entre eles. Então, nós trazemos de novo a colocação da Juliana Borges de um sistema penal que é estruturalmente racista. Ainda coloca-se sobre o tráfico do asfalto, que acontece de uma maneira diferenciada, de acordo com Carolina Grillo. Ela estuda essa dinâmica e entende que o traficante do asfalto, na verdade, ele é um passador de droga. Ele se comporta como um passador de droga, ele não recebe a repressão que as outras, que o traficante, né, do morro recebe. Muito pelo contrário, são dinâmicas diferenciadas, com tratamento policial destinado de forma diferenciada também. Ainda, né, esse traficante do morro, ele não participa do mundo legítimo. Já o traficante do asfalto, ele continua passando pela sociedade, ele continua estudando ou fazendo o que quer sem ser reprimido pela sociedade. Tanto pelo Estado, né, como a sociedade como um todo, genericamente falando. Ainda preciso colocar que o nosso modo de gerir a segurança pública produz morte. De acordo com a pesquisa de 2018, o Rio de Janeiro foi o estado que produziu, que a polícia foi mais letal
ou seja, que produziu mais morte. E essas mortes são direcionadas aos corpos negros. De acordo com o Observatório de Segurança, que estuda 5 estados do Brasil, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco e Ceará. Em todos esses estados, o maior índice de mortos, de vitimados por operações policiais, são os corpos negros. Além disso, não são só aqueles que são colocados no mundo ilegítimo que são sacrificados nessa guerra. Os policiais também morrem. O Rio de Janeiro é um dos estados, né? As polícias da Baixada se colocam como um dos lugares que mais morre gente no Brasil. O Rio de Janeiro fica em quarto lugar. Pará, a ordem, né, seria Pará, Rio Grande do Norte, Amapá e Rio de Janeiro. E ainda nós fazemos um investimento gigantesco. Somente o Rio e São Paulo gastam 5,2 bilhões contra o uso de narcóticos ou o tráfico de narcóticos. E o que a gente conclui com tudo isso, né? Concluímos que os princípios limitadores do direito não têm sido respeitados. Porque é necessário que esse direito seja a última ratio. É necessário que o princípio da lesividade seja respeitado. Que só seja punido e só seja incriminado as condutas que verdadeiramente firam um bem jurídico da sociedade. Que firam um bem jurídico de extrema importância e que só é possível a proteção desse bem penalmente. Mas não só isso. Percebe-se também que esta lei ela se direciona a grupos específicos, a mulheres, negros e pobres. São os grupos que mais sofrem em decorrência da lei de 2006 e pela sua subjetividade e falta de pelo menos esclarecimento entre duas figuras que combinam sanções tão diferenciadas. Mas não só isso, o gasto estatal que nós temos só em São Paulo são 4,2 bilhões. Isso compraria 72 milhões de vacinas Coronavac, que verdadeiramente esse tipo de política influenciaria na nossa saúde pública. Então, por fim, urge que haja uma mudança na conduta estatal, de modo que o capital financeiro e humano seja voltado para políticas públicas que consigam mudar a realidade social e não perpetuem desigualdades, perpetuem o racismo estrutural que a Juliana Borges delega ao sistema criminal brasileiro. Eu quero muito agradecer por essa oportunidade, me desculpe se eu alonguei, mas esse tema é um tema muito complexo pra gente falar rapidamente.